põe em ordem a tua casa. Talvez uma pergunta necessária seria esta: a tua casa está em ordem? A tua casa está em ordem? Não estou falando se varreu a casa, se arrumou a cama, necessariamente. Mas a tua vida está em ordem? A vida da tua família está em ordem? Eu estou tirando desse texto esta expressão, que é uma expressão do profeta: põe em ordem a tua casa. Às vezes, nós nos preparamos para tudo, mas eu creio que a história de Ezequias vai nos ensinar nesta noite a termos um pouco mais de diligência sobre a nossa própria vida, a nossa própria casa, porque o texto de Ezequias, e eu leio na Nova Versão Internacional da Bíblia, diz assim: por esse tempo o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: o Senhor Deus te diz, põe em ordem as suas coisas, porque você não vai sarar. Prepare-se para morrer. Já pensou se alguém te faz uma visita e diz alguma coisa assim? Eu não sei o que você pensaria dessa pessoa, mas o profeta Isaías, ele foi levar uma mensagem de Deus para Ezequias. Quem era Ezequias? Era rei, estava liderando a nação. E se você ler os capítulos anteriores, você vai ver que Ezequias andou nos caminhos de Davi, ou seja, ele foi fiel ao Senhor, ele venceu os assírios, ele procurou ser fiel ao Senhor. Às vezes, nós que somos crentes, nós não admitimos outra resposta senão o sim de Deus. Nós não admitimos outra palavra senão: vai, você está curado, você está abençoado, vai em paz. E é ruim, porque tem pessoas que nem ao médico elas vão, porque elas têm medo do médico ter uma palavra ruim. Você está numa situação complicada, tua doença é uma doença complicada. Nós não podemos fugir da realidade da vida. Nós precisamos encarar, nós contamos com os milagres de Deus, nós cremos nos milagres de Deus, Deus é provedor. Prova disto é que no capítulo anterior, puxa só uma folha da tua Bíblia aí, se você precisou de passar uma folha, no capítulo 2 Reis, na verdade, a palavra do Senhor, no 37, vai dizer assim no verso 6, e Isaías mandou esta resposta, Isaías o profeta: o Senhor Deus diz que o Senhor não deve deixar que os assírios o assustem, dizendo que Deus não pode salvá-lo. Deus vai fazer o rei assírio ouvir uma notícia que o fará voltar para a terra dele, e Deus vai fazer com que ele seja morto ali. O Senhor deu uma palavra através do profeta Isaías para o rei Ezequias. O Senhor Deus diz que você, o Senhor, não deve deixar que os assírios os assustem, porque os assírios, muito bem armados, estavam intimidando o povo de Deus,
e dizendo: Deus não vai poder fazer nada por vocês. Quantas vezes você vai se desesperar porque você, diante de um problema muito difícil, vai ouvir de alguém que vai dizer: para você não tem mais jeito. Mesmo que você ouça uma notícia que você não quer ouvir, como a que Ezequias ouviu, você tem que continuar acreditando. Você não tem que temer o que possa fazer o homem. Você não tem que temer as circunstâncias. Não tem que temer de ir ao médico e ouvir uma notícia ruim. Nós ouvimos até no depoimento da nossa irmã aqui. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Como Ele agiu no passado, Ele age hoje. Amém ou não, amados? Agora, nós não podemos temer a realidade. O profeta diz para Ezequias: põe em ordem a tua casa. A primeira reflexão que eu quero fazer com você é esta: se esta mensagem fosse para mim, Aloísio, põe em ordem a tua casa, você vai morrer, filho. Você vai morrer. Será que a minha casa está em ordem? Será que a tua casa está em ordem? A gente acha que só o outro morre. E eu pensei nesse tema quando eu ouvi os noticiários de hoje. Deus tocou no meu coração, porque doeu muito o meu íntimo quando eu ouvi daquele pastor lá de São Paulo que fez uma viagem, chocou, morreu, ficou esquecido lá, apenas o filhinho mais novo foi salvo, e 2 dias depois que o encontraram, eu fiquei pensando: que tragédia na vida de um pastor. E a gente acha que tragédias acontecem só aos ímpios. Ele saiu por uma viagem e tragicamente morreu. Isso pode acontecer a qualquer pessoa, faz parte da vida. A pergunta é esta: se acontece comigo, como aconteceu com ele, podia ser comigo, a minha casa está em ordem? A minha vida está em ordem? A tua vida está em ordem? Porque às vezes nós somos crentes, mas nós nos esquecemos de que nós vivemos aqui e nossa casa tem que estar em ordem. Nós precisamos ter nossas dívidas sob controle, nossos documentos sob controle. Às vezes nós temos medo de tratar desses temas com as pessoas íntimas, mas alguém na tua casa que às vezes é uma pessoa que não sabe nem cuidar bem dos documentos e que tem causas na justiça ou tem dinheiro no banco, ninguém sabe de nada. Como crentes nós temos que ser responsáveis. Por isso eu tiro desse texto sagrado esta expressão: põe em ordem a tua vida. Se hoje fosse o último dia da tua vida, como você viveria esse último dia? Desesperado, desnorteado, ou você colocaria tudo em ordem? Fica essa primeira palavra, amados, do coração de Deus para o teu coração. Põe em ordem a tua vida, põe em ordem os teus negócios, põe em ordem as tuas contas, põe em ordem os teus compromissos. Tem homens às vezes que morrem e deixam um pepino danado para a mulher resolver depois. Aí começa a aparecer os cobradores, né? Ele devia aqui, devia ali, devia lá, a mulher não sabia, aí começa a vir bater na porta, as contas, etc. Eu fui num funeral lá no Rio de Janeiro, aconteceu uma coisa incrível naquele funeral. Muito amigo meu, mas ele, mesmo como muito amigo meu, nunca tinha me contado a história que ele vivia. Ele tinha 2 famílias e ninguém sabia. No dia do funeral, a outra mulher bateu lá. Quase que saiu um quebra-pau no funeral. Ei, pelo menos antes de morrer, se você sabe que vai morrer, filho, confessa teus pecados. Vai dar um problema aí no meu funeral, viu?
Você não sabe não, mas eu tenho outro filho com outra mulher, eu tenho outra mulher, ela pode bater aí, tá? É até uma maneira de você morrer mais tranquilo. Vou morrer, mas confessei meus pecados. Amém ou não? Estou falando a verdade ou não? Eu estava lá naquele funeral, tive que consolar a viúva, como quem diz, a viúva, a primeira, a oficial, a outra era step, né? Queridos, e olha, família de crentes, tá? Não é de ímpio, não. Diga mais uma vez para a pessoa que está do teu lado, põe em ordem a tua casa, põe. Se você tem bens, faça até já a divisão dos bens antes. Antes, não deixa problema para trás, não. Vamos nos apegar a este primeiro aspecto do texto bíblico. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente, quase morreu. Quase, não morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: o Senhor de Deus diz: põe a sua casa em ordem, porque você não vai passar dessa. Você vai morrer. Prepare-se. É duro a gente não gostar de ouvir a verdade. Está doente, está com câncer, não deixei saber não, deixei saber não. Não, a gente tem que, às vezes, os próprios médicos têm que preparar a pessoa, querido, até para acertar-se com Deus, espiritualmente. Já pensou, a pessoa está morrendo, você não fala, está cheio de pecado, cheio de erro, morre, não teve tempo. Ao invés de você esconder, você chega lá e diz assim: vem cá, você tem alguma coisa que você não confessou para Deus? Não precisa dizer que vai morrer, não. Mas chega, você tem alguma coisa escondida? Porque tem muita gente que tem muito caso escondido, muito vacilo escondido, ninguém sabe, marido não sabe, ou mulher não sabe, filhos não sabem. Vem cá, você sabe que você está grave, o estado é grave, a gente está orando, a gente está crendo, mas tem alguma coisa que você tem que confessar? Confessa. Nós somos seres pecadores. Não é porque tem todo aquele aparato de crente. Tem uma história muito antiga que ilustra isso muito bem. O camarada era até diácono da igreja, viu? Só que ele só era crente dentro da igreja. Fora da igreja, ele era perverso. E isto às vezes acontece. Na família, então, ele era um terror para a mulher, para os filhos. Aí ele morreu, crente morre, hoje nem tanto, mas no passado levava para o templo. Hoje ainda traz também, mas é mais raro. Levaram ele para o templo. Chega no templo, o que acontece? Você vai falar coisa ruim da pessoa? O pastor começou a encher de elogio. Esse homem, um homem de Deus, um santo homem, uma bênção na vida da igreja, um homem exemplar. E começou, a mulher estava sentada lá, a mulher dele, perto da filha, foi ouvindo aquilo, deu um tranco na filha. Minha filha, é teu pai mesmo que está dentro daquele caixão lá? Porque não era o homem que ela conhecia. Aqui, vou dizer uma verdade para você. Muitas vezes filho não converte, marido não converte, mulher não converte, porque dentro da igreja a pessoa é uma coisa, quando sai ali fora é irreconhecível. Sério? Quando casa com quem já é crente, a pessoa leva na boa, né? Já nasci para sofrer mesmo, então Deus colocou esse karma do meu lado e tal, e vai que vai. Agora, quando casa com um não crente,
e a pessoa começa a fazer aquela observação na igreja, a pessoa é aquela coisa, quando chega em casa é outra, vai se converter como? Põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua vida. Tem pessoas às vezes que dentro da igreja, claro que não pode ser crente, é por isso que os crentes hoje não podem ser crente mais como antigamente. Vem pela fé orar, deixa a bolsa na cadeira, deixa celular. Hoje você não pode mais. Por quê? Porque entra aquela pessoa com disposição de quê? Tirar alguma coisa de alguém. Você sabia disso? Então você tem que fazer como a Bíblia ensina. Você tem que orar e vigiar. Às vezes tem que orar até de olhos abertos. Estou orando aqui, mas estou de olho na minha bolsa. É verdade. Às vezes vem homens ou até mulher de olho em alguma mulher de olho e às vezes casado. É difícil dizer isso? É. Mas Deus tocou no meu coração, porque nós às vezes colocamos uma máscara e vivemos a vida cristã, mas eu não estou falando isso com nenhum outro objetivo, mas com amor, para que se você tem isso, peça perdão a Deus, confessa, peça a Ele para tirar de você. O profeta está dizendo para Ezequias, para ele se preparar aqui, ó, põe em ordem a tua vida, você vai morrer, filho, eu vou morrer, você vai morrer. Agora, quando a gente não sabe, a minha vida está em ordem, eu quero partir daqui para outra vida, com a minha vida acertada aqui e acertada aqui dentro de mim, para eu chegar diante de Deus, ó, vacilei para caramba, mas está tudo confessado, perdoado e tudo direitinho. Agora, esse texto tem mais lições para nós, porque o texto diz assim, a semelhança de qualquer um de nós aqui, se a gente ouvisse essa notícia, o texto diz assim, verso 2, então Ezequias virou o rosto para a parede e orou. Ou você vai morrer, Ezequias. Ezequias 32, né? Segundo Crônicas 32. Então Ezequias virou o rosto para a parede e começou a orar, a chorar. Agiu como qualquer um de nós agiria. Ou você aceitaria essa notícia de boa? Você vai morrer, beleza, vou morrer, legal, vou encontrar Jesus, amém. Não, filho, bate um desespero. Em qualquer um, bate um desespero. Aí a palavra do Senhor diz assim, que Ezequias começou a orar. O remédio para o teu problema, se você não pode perder a esperança, mesmo que você receba uma notícia do médico de alguém, você vai morrer, você não pode se entregar, amém ou não? Primeira coisa, se for realidade, põe tua casa em ordem, porque se for realidade, a tua casa está em ordem, a tua vida está em ordem. Mas você não pode receber uma notícia ruim ou negativa passivamente. Você tem que clamar. Por isso que Jesus diz em Mateus 6,6, quando você for orar, entra no teu quarto, abre o teu coração para Deus. No quarto você pode clamar, chorar, espernear. Entra no teu quarto, porque teu pai que te vê em secreto te ouvirá e te recompensará. Deus vai te ouvir. Ezequias clamou ao Senhor, ele começou a orar e a clamar o nome do Senhor. Segundo Reis 20. Então, verso 2, Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: ó Senhor Deus,
Lembra que eu tenho te servido com fidelidade, com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias e que eu fizesse, e chorou amargamente. Você tem que abrir o coração para Deus. Agora, olha as palavras dele. Lembra que eu fui fiel. Você está sendo fiel. Você pode reivindicar de Deus. Você é crente meia boca, que não tem nada depositado e não tem nada para tirar, para sacar, não pode reivindicar nada. É por isso que a gente tem que ser fiel. A gente não pode ser um visitante na igreja, tem que ser temente, a gente tem que ser fiel, a gente tem que buscar o Senhor, porque Deus, Ele não vai olhar para você e dizer assim, você está me pedindo, tal, vou ter misericórdia. Não, Deus vai olhar para a tua vida, você de fato está fazendo por onde? Ezequias orou, clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, lembra que eu tenho servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. Eu estou reivindicando do Senhor. Agora, tem gente que acha que igreja é como se fosse um centro espírita, um centro de macumba, que a pessoa vai lá, eu estou precisando amarrar esse problema aqui, eu estou precisando fazer isso aqui, eu estou precisando daquilo, e paga tanto e tal. Não, queridos. Quem semeia pouco, pouco colherá. Quem semeia abundância, abundância também colherá. É resultado da semeadura. Ele reivindicou, chorou, clamou. Quem semeia com lágrimas, voltará com júbilo de alegria. Nós temos que crer nisso e tomar posse disso. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o rei está no palácio, antes que ele saísse do palácio, o Senhor Deus lhe disse. Deus já tinha ouvido o clamor de Ezequias. Olha bem, o profeta vai em nome de Deus e diz para ele: rei, não vai ter jeito não, vai morrer, hein? Quando ele ouve a notícia, o quê? Vou morrer? Ele começa a clamar, ele reivindica de Deus. O profeta vai embora depois que deu a notícia, e quando ele está saindo do palácio, Deus fala para ele, porque Deus fala com a gente pelo Espírito Santo, e Deus fala com ele: volte lá onde está o rei, volte lá onde está o rei. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor Deus lhe disse: volte e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo: eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Nosso Deus não está morto, nosso Deus é vivo e presente. Eu ouvi as tuas orações, eu vi as tuas lágrimas, eu vou curá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou curá-lo. E daqui a 3 dias você irá até o templo. Deus está dizendo: você vai voltar às suas atividades normais. Deus pode anular até o decreto de morte contra a tua vida. Até o decreto de morte contra a tua vida, Deus pode anular, se você é um homem, uma mulher temente a Deus, e o teu coração está incendiado por fazer a vontade de Deus. Por isso que vale a pena, amado.
Por isso que vale a pena servir a Deus. Quando nós servimos a Deus, nós temos a condição de clamar, de pedir, e Deus vai nos ouvir. Que Deus nos abençoe e glorifique o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.